começamos a falar de algumas características desse temperamento e não conseguimos terminar, né? A gente começou a falar demais, e a explanar demais, e a rir demais, e a se encontrar demais, e acabamos ficando na página 36. Se vocês quiserem abrir lá na apostila, a página 36, deixe-me ver, na verdade é a 35, né? A gente leu sobre a lealdade de Moisés, que é um dos pontos extremamente positivos do temperamento dele, da maneira como ele conduzia a vida dele. E vamos entrar agora também numa outra parte da vida de Moisés, que é o que? O complexo de inferioridade que ele tinha, que era uma luta constante para ele. Os talentos de Moisés são negligenciados devido ao seu excessivo sentimento de inferioridade. As desculpas que Moisés deu ao Deus Todo-Poderoso quando conversaram junto à sarça ardente são um exemplo clássico da depreciação que os melancólicos fazem de si mesmo. Eles estão sempre se criticando, né? Uma das coisas que eles acreditam: eu não tenho talento, né? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Isso está lá em Êxodo 3:11. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor? Deixa eu pegar a minha que também nem peguei. Êxodo, voltei, né? O Adinho vai ter que editar. Êxodo 3:11. Diz assim: Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus aqui sabia da capacidade de Moisés, sabia que ele tinha todo um potencial, mas ele mesmo não acreditava nesse potencial. Quantos aqui já foram chamados para fazer algo no Senhor e não acreditaram que poderiam chegar a cumprir aquilo? Eu já, né? Quando Deus disse para mim que eu ia louvar, eu sempre amei cantar. Daí um dia eu disse: Edinho, vamos ensaiar um louvor? Daí nós começamos a ensaiar um louvor que na época era o David Kinlan, com uma moça, eu não recordo o nome dela, mas esqueci o nome da canção, mas enfim, linda, uma canção maravilhosa. E daí nós começamos, a gente tirou um som no teclado e eu comecei a cantar. Chegamos na igreja, vamos para a pastora, podemos apresentar um louvor e tal? E a pastora, não, tá. E a primeira vez que nós apresentamos, a pessoa não estava nervosa, eu estava em pânico. Eu entrei, subi em cima da plataforma, minha perna, ela fazia assim. Eu já contei essa história, Camila já sabe. A minha perna fazia assim, assim. Eu cantei assim, com o microfone aqui para segurar a perna, diante de Deus. Então, assim, eu não acreditava que aquilo poderia acontecer. Quando aconteceu, a primeira parte do louvor foi nesse estado aqui, que eu mostrei para vocês. Depois o Espírito do Senhor veio com a ousadia dele, e daí você flui. Deve ter desafinado um monte, entendeu? Foi uma beleza. Deus recebeu a adoração. E aí ele começou a dar o quê? Espírito de ousadia, de graça, de verdade, e começou a romper. Então, eu não tenho talento. Aí eu gosto, mas será que vai dar? Que eu vou conseguir? O que vão achar? Não são perguntas que a gente faz diariamente, constantemente. Eu vou ser aceito? A minha voz é bonita? Estou falando no sentido do louvor. Mas num trabalho vocês podem passar por situações assim. Com seus esposos podem passar por situações assim, né? Mas Deus sempre está dizendo: eu te dei dons, eu te dei talento. Sim, eu conto com você. Mais do que você mesmo. Então Moisés depreciava suas habilidades pessoais e recuava diante da ideia de colocar os seus talentos à disposição do Senhor. Quem sou eu? Vou diante de Faraó? Eu libertar o povo do Egito? A resposta de Deus a Moisés é válida para todos os cristãos. Certamente eu serei contigo. A resposta lá em Êxodo 3:12, né? E Deus disse:
Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Deus disse para ele, sim, é você mesmo que eu chamei, não adianta fugir não. É você, é você. E você será o meu filho, e eu serei o seu Deus, e certamente me servirás. Então, essa questão de não confiar nos seus talentos, achar que não é capaz, é uma das coisas, das características do Moisés melancólico. Segunda coisa, ninguém acredita em mim. Eu falo e ninguém me dá, como é que chama? Me dá crédito, né? Lá em Êxodo 4:1 diz, mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz. Deixa eu ver se é exatamente isso ou se tem mais alguma coisa. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Então ele já fez um monte de conjectura. Vão ficar dizendo que é mentira minha, vão dizer que é história, que eu estou inventando, que eu quero me aparecer, mas não, quem Deus apareceu para mim, impossível, né? E o medo de ser rejeitado faz parte do complexo de inferioridade do melancólico. Este temor é totalmente egoísta, e quanto mais cedo for reconhecido como pecado, mais depressa experimentaremos o poder transformador de Deus em nossas vidas. Como assim egoísta? Que glória só para ele. Isso. Ele não crê numa força superior que crê nele para abençoar vidas. Porque o foco ali não é ele em si, mas são as vidas que serão alcançadas. Né? Mas ele está olhando só para ele, na rejeição dele, na aceitação. E Deus está dizendo, não se preocupa, não é você não, sou eu. Mas a nossa situação diz, não, sou eu sim, e eu não consigo. É uma guerra. Terceira coisa, não sei falar em público. Ninguém passou por isso, né? Não sei falar em público. Meu Deus, gente, eu era um terror. Eu também gaguejava na hora de falar em público. Não tanto, mas eu ficava muito nervosa e acabava acontecendo isso. Quem? Também? Eu agora começar, né? Eita, glória, desse jeito. Vamos lá, todo mundo ousado no Senhor. Eu tive uma experiência na escola no meu 3º ano do 2º grau. Eu não tinha Jesus ainda, mas foi onde começou a despontar. Um professor pegou as duas salas colando, uma sala dando cola para outra, na época da classe. E ele disse, vocês estão aprontando? Então tá. Então, seguinte, a partir de hoje, biologia. Não dou mais aula, quem vai dar aula são vocês. Todo mundo ficou em pânico. Pensa, época de vestibular, o professor de biologia me larga, que não vai mais dar aula, porque a gente aprontou, né? Então, ele disse, não vou mais dar aula, a partir de agora quem vai dar aula é vocês. Ele distribuiu a matéria entre a sala e disse, preparem a aula, estou aqui para assistir. E ele fez isso. Foi o melhor ano da minha vida, no sentido de desenvolvimento. Eu lembro a matéria que eu apresentei até hoje. Se você falar a matéria, nós vamos rir, porque a gente está falando sobre o pensamento evolucionista e o pensamento hebraico, né? Eu falei sobre a lei de Lavoisier e a teoria de Darwin. Desenhei, fiz, meu Deus, foi uma coisa tremenda. Quase morri para apresentar. Uma apresentação de 15, 20 minutos durou meia hora, 40 minutos, que a pessoa ia e voltava, né, empacada. Mas foi um passo. O segundo foi o nervosismo da perna, lá que eu falei pra vocês, que eu quase morri também. E dali pra frente Deus começou a fazer. E daí já tinha Deus. Então a ousadia dada pelo Espírito rompeu com todas essas barreiras. Então eu não sei falar em público, não precisa saber. Deus não chama o capacitado, Ele capacita o chamado. Né? Então Ele vai te chamar e Ele vai te ungir, por mais que a gente tenha essas dúvidas. A resposta de Deus a Moisés é hoje tão pertinente quanto foi o passado. Quem fez a boca do homem? Pregar e ensinar a palavra de Deus não tem nada a ver com eloquência, e sim com obediência. Gente, à medida que você obedece, que você dá passos de obediência na sua vida, você vê coisas impossíveis acontecendo. Como a sabedoria dada por Deus, quando você vai falar no meio de repente, pessoas muito mais letradas do que você termina uma pregação, você diz, eu falei assim ou disse tal coisa? Porque Deus realmente capacita.
A resposta do Senhor a Moisés esclarece que o êxodo espiritual é alcançado pelo poder de Deus e não pelo nosso potencial e nossos talentos. Então, eu tenho que usar os meus talentos em Deus, todos, mas não depender deles para que Deus me use. Porque se eu vier aqui, gente, hoje, ontem, semana passada, semana que vem, daqui a um ano, e usar só os dons e talentos que Deus me deu, vai ser uma pregação vazia, sem transformação de vida. Agora, se eu usar os dons e talentos que Deus me deu, junto com a obediência, a sabedoria e a presença de Deus, a gente vai romper aqui junto na graça e no conhecimento. E não vai ser só eu que vou crescer, vai ser o corpo. E o que importa não é que eu diminua e o Senhor cresça, mas como a gente é um corpo e é o corpo de Cristo, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Mas o que? Com sabedoria, com entendimento, né? Então, olha só, não sei falar em público, terminamos, né? A ira de Moisés, outra coisa que ele era, ao mesmo tempo, tão, que nem todo mundo fala, o homem mais paciente, mais calmo que já existiu, mas com um potencial de ira muito grande, né? Além do medo, a ira reprimida frequentemente espreita o temperamento melancólico. Sua incapacidade de controlar esta emoção o impediu de entrar na terra prometida. Quantos aqui conhecem a passagem de Moisés, o que fazendo? Ferindo a rocha. Ele teve com Deus e Deus disse para ele, fala a rocha, né? E ele feriu, porque ele estava irado com o povo. A gente entende a ira dele, não entende? Entendemos. Explica, poxa, imagina o povo todo dia. Tinha codorniz, tinha pão caindo no céu, do céu, né? Não no céu. Sapato crescia no pé, roupa crescia no corpo, nada estragava. Milagre dia após dia. E o povo murmurando e o dia inteiro se levantando contra ele, levantando calúnia, levantando... Dá para compreender. Mas ele tinha um relacionamento face a face com Deus. Então, o que aconteceu? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, aquele ímpeto, aquele momento, aquela fagulha que ele não teve como manter. O que aconteceu? Ele não conseguiu, ele não pôde ver a terra prometida. É claro que com a vinda de Jesus as coisas se tornaram, vamos dizer assim, o Senhor, porque o Espírito hoje habita em nós. Naquela época não habitava, ele conversava com Deus, mas ele não era ainda a habitação de Deus como hoje eu e você somos. Né? Então hoje para nós, como eu sou habitação, como nós somos habitação, fica mais fácil, com certeza. Por quê? Porque eu tenho os impulsos do Espírito, eu tenho a direção do Espírito também, certo? Então, olha só, a ira autoindulgente desagrada a Deus e leva a graves pecados. Como assim autoindulgente? É quando eu sou irado e não admito que sou, escondo, engulo, e lembra aquela pessoa que rumina? Que engole, não se manifesta nunca, mas lá dentro é um vulcão, que só Deus sabe. A hora que aquilo ali vier à tona, é o Vesúvio. Não sobra nada do que está embaixo. Fala o que quer, o que não quer, e daí ouve também o que quer e o que não quer. É terrível. Então a ira autoindulgente, ela faz isso. Ela faz com que você acabe pecando sem perceber. Nenhuma pessoa compreensiva criticaria Moisés por se irritar com aquele povo ingrato, que a gente estava falando. Mas Deus, o Todo-Poderoso, assim fez, pois o Senhor lhe tinha oferecido toda a orientação e poder necessário. Quando nós temos o conhecimento, quando nós temos a orientação, é diferente. É muito diferente. Né? Uma vez uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo demais, caminhou comigo como jovenzinho ainda, uns 12 anos, e depois ele se afastou do Senhor. E ele conheceu muita coisa caminhando comigo, esse menino. E um dia ele chorando, bravo com Deus, bravo comigo, ele disse, eu preferia não ter conhecido, agora eu sei o que acontece cada vez que eu faço uma coisa errada. Chorando, bravo, furioso. E eu disse, eu sei, né? O que eu posso fazer? Eu sei que tu não pode fazer nada. Mas o que acontece?
O entender, o compreender traz responsabilidades. E o que tem sido construído nas nossas vidas, nos tempos atuais, é correr de responsabilidades. Em todas as nossas vidas, na minha, na de vocês. Sabe? Por exemplo, eu quero que tenham responsabilidades comigo, mas não me cobra nada. Eu não tenho responsabilidade com ninguém. Isso gera um ciclo que machuca e é machucado. Né? Isso tem acontecido muito frequentemente. Aonde? Nas igrejas, fora das igrejas, porque daí são relacionamentos superficiais. Por quê? Porque eu vou ser desagradado, eu vou ser frustrado, só que eu não estou vendo que eu também estou desagradando e frustrando. E daí acaba acontecendo essas situações. Então é importante a gente se conhecer mesmo e ver para onde Deus está nos direcionando, né? Porque responsabilidade a pessoa tem que ter uma disciplina, né? Sim, exatamente. É assim, a palavra do crente tem que ser... Sim, exatamente. O que passar disso é de procedência maligna. Então, a questão da palavra, a questão de você dizer uma coisa e cumprir aquela coisa, mas podem acontecer acidentes de percurso. Então, eu não posso nunca errar, não. Mas se eu assumir uma responsabilidade, eu tenho que chegar e dizer, gente, eu não vou conseguir cumprir, me perdoa, aconteceu um imprevisto, né? Mas enfim, assim que der, eu vou fazer. Isso pode acontecer, mas eu preciso entender responsabilidades, isso é importante. Até para que a gente vença naquilo que Deus tem proposto para nós. Não é verdade? Outra coisa que acaba acontecendo com esse complexo de inferioridade. A depressão de Moisés. Moisés é um dos 3 grandes servos de Deus que ficaram deprimidos a ponto de se desesperar e pedir a Deus que lhes permitisse morrer. Os outros 2 foram Elias e Jonas. Grandes, poderosos, maravilhosos profetas de Deus. Elias foi arrebatado. Elias foi arrebatado, gente. Jonas foi parar no ventre da baleia. Eu acredito nisso, parece loucura, mas é real. O que acontece aqui? Foram pessoas que se entristeceram a tal ponto que meio que se entregaram às suas vidas. Mas olha o potencial que Deus vê nesse povo, nessas pessoas. Porque elas são mais pensativas, mais profundas. A gente só precisa entender que essa profundidade, essa entrega em pensamentos, ela tem que ser usada como? Em Deus. Eu não posso deixar o inimigo, ou Satanás, me roubar a ponto de usar essa profundidade para mentir para mim. Que eu não presto para nada, para mentir para mim que não adianta eu tentar porque não vou conseguir, mentir para mim que eu não dou conta, e etc, etc, etc. Porque ele faz isso. E não é 1 nem 2 vezes por dia. São 10, 15, enfim. Então, eu tenho que entender. Tem todas essas características, mas Deus te chamou com essas características. Transformar aquilo que está fazendo mal para você de uma maneira positiva para que você use para o bem. Para o seu bem e para o bem daqueles que estão ao teu redor. De todos os temperamentos, o maior problema das pessoas melancólicas é a depressão. Há uma facilidade muito grande de se deprimir. O relato da depressão de Moisés é dado em Números 11, do versículo 1 ao 15. Deus jamais pediu a Moisés que suportasse a todo aquele peso de responsabilidade, os quais eram dele. Porém, Moisés cultivou de tal forma a autopiedade que pediu ao Senhor: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos. Lembre-se de que a reação de Moisés face aos acontecimentos foi o que causou a sua depressão, e não as circunstâncias em si. Então agora vamos tentar entender. A circunstância, não, o que aconteceu, o povo incomodando ele, se levantando contra ele, levantando calúnia, levantando difamação, dizendo que ele não prestava como líder, não foi a causa da depressão de Moisés. A causa foi o que ele fez. O que causou a depressão dele? Foi a reação dele com relação àquilo. Eu, firmada em Deus, sei que Deus, eu estou te obedecendo, então eu vou embora. Se eles não estou nem aí.
Tá entendendo? Quando a gente tem uma posição, a minha identidade fortalecida, formada em Deus, não que essas coisas não vão dar uma pegadinha. Claro que a gente para pra pensar, senão a gente não é nem humano, né? Mas isso não vai te prender a tal ponto de você não conseguir continuar com aquilo que Deus te deu ou com aquilo que Deus quer que você faça na vida de alguém, através da sua vida ou através da vida de alguém, para te engessar. Então, o segredo é como eu reajo. Por isso que o inimigo das nossas almas tenta distorcer todas essas qualidades maravilhosas dos temperamentos. Distorcer, destruir. E cabe a quem tomar as posições de crescimento? A você e a mim. Né? Até hoje nós conversamos quantas vezes eu peguei e eu parei e peguei pensando: ai meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, não vai, não flui, não acontece. Daí vem aquela sensação maravilhosa em Deus: calma, calma, tudo a seu tempo, confie em mim, deixa que eu faço. Daí você descansa, daqui a pouco quando você vê, você botou no altar, daí você tirou do altar, daí você botou no altar, você tirou do altar, e botou, fica aquela dança, né? Bota no altar, tira do altar, bota no altar. Gente, pensa, daí Deus diz assim: ei, você vai deixar eu fazer ou você vai ficar brincando muito tempo ainda? E nessa brincadeira, nós sofremos. Então não é brincadeira, é sério. As consequências da decisão, né? Exatamente. Se decidir errado, vai tomar as consequências erradas. Agora, até nós estávamos hoje pela manhã conversando com o apóstolo Edinho. O Espírito de Deus, ele fala ao nosso coração. Só que quando eu penso demais, eu já não sei mais que voz que está falando em mim. O melancólico pensa demais. Daí tu fica: será? Será A, será B, será C? Ai, qual que eu pensei primeiro? Foi o A, o B ou o C? Ai, nem lembro mais. Daí acabou, não sabe mais qual foi a voz de Deus. Então, acaba acontecendo. Então, como que nós devemos fazer para discernir a minha voz, a voz de Deus e a voz de Satanás? A de Satanás é muito, muito clara. Não é? Não, na moral, meu Deus do céu, ela é caruda. A voz de Satanás é caruda. Não perde a animagem, né? Agora, e a voz de Deus e a minha voz? Essas vozes a gente pode confundir. Como que eu faço para discernir? Prática. Eu preciso ouvir e praticar. Se eu estiver errada com a intenção de acertar, Deus vai me cobrir. Porque Ele sabe que eu estou aprendendo. Ele conta com a tua falha, com a tua imperfeição. Ele morreu por isso. Então, à medida que nós vamos praticando o ouvir e obedecer, eu vou conseguindo discernir. Porque daí, de repente, eu pratiquei e eu errei 10 vezes. Não tinha errado bem mais, né? Mas eu errei 10 vezes. Daqui a pouco tu já vai discernir que aquilo não é a tua voz falando. Porque ela vai te levar por um caminho que não vai ser um caminho de graça e de verdade. No final, quando as coisas terminarem. É interessante porque quando eu tomo uma decisão séria, parece que aquele peso sai de você. Sai. Nossa, parece que vai dar certo, já deu certo, mas já deu certo. Aí quando você toma uma decisão errada, parece aquele peso, nossa, tem que estar muito, sei lá, tá muito pesado, tá muito difícil. A gente começa a entender a linguagem de Deus por cada um, porque cada um é peculiar, cada um é uma pessoa. Deus fala com cada um de uma maneira especial. E daí você passa a reconhecer a voz do Pai nessa maneira especial. Então, erre tentando acertar, mas não fica a resposta A, B ou C. Ah, esqueci, qual mesmo? Porque daí tu te perde naquilo que Deus está te dando como discernimento. Seja ousado, tenha coragem. Às vezes é difícil, mas Deus vai dar um espírito de ousadia. A gente vai romper com tudo isso aqui, certo? Então, olha só. A gente viu aqui que Deus jamais pediu para Moisés que ele tomasse esse peso todo. Era para ele, na verdade, repartir com Arão, com quem mais? Arão, Miriam, eles sempre conversavam. Daí Arão e Miriam acabaram se levantando contra ele também. Então, Deus chamou Arão e Miriam para estarem caminhando junto com Moisés e para dividir o fardo. Só que Moisés, ele de uma certa forma, ele tomou tudo para ele. Então, gente, mesmo nós que temos um chamado, que temos um ministério, a gente não pode querer abraçar tudo sozinho. Eu preciso dividir fardos. Porque nós somos humanos, nós temos um limite físico. Deus sempre está lembrando: ei,
eu sou teu Deus, deixa eu cuidar de você. E a nossa tendência, às vezes, é pegar, abraçar tudo e querer levar tudo nas nossas costas. E isso daí, quando as coisas não dão certo, daí o peso traz o quê? Conflito. Não porque eu fiz, porque eu aconteci, porque nananana, ninguém tá vendo nada, não acontece? Todos esses conflitos. Então, o que Deus prefere que nós façamos? Divide o fardo, troca com ele diz que o dele é mais leve, é mais suave. Vale a pena. Tem dias na minha vida que são realmente pesados. Entendeu? O que a gente faz? Né? Eu chamo o Vadinho, já chamei os meninos. Gente, ora por mim que hoje eu tô brava. Teve dias aqui que eu estava aqui em casa que eu tava uma pilha. Eu disse, o que é isso? Mas eu tava virada. Sabe uma pessoa brava? Eu tava com os meus nervos à flor da pele. Eu disse, gente, ó, me ajoelhei no chão e disse, pode orar, porque o negócio tá feio pro meu lado. Então, ter essa humildade de confessar que você está precisando do quê? Renovar o seu fardo, trocar com Jesus, né? Pegar o dele que é leve e suave, entregar o seu que está um pouco pesado demais. Então a gente ora um pelo outro, o que acontece? Oh, glória, meu Deus, parece que é quilos, né? Dos ombros que saem. Então isso é necessário a gente fazer um pelo outro, certo? Ah, tá. Deixa eu ver onde é que a gente está. Já virei essa apostila umas 3 vezes, nem já me perdi aqui. Vamos começar agora? Então tá, nós falamos do sanguíneo, do melancólico e vamos falar agora do colérico. Quando a experiência toca o colérico, toca a sua vontade. Imediatamente ele chega à decisão e sua decisão dirige para a ação. A experiência chega, a situação acontece, ele já decide e faz. Coloca em prática. O colérico tem o temperamento que age, ele faz. A força do tipo colérico, ele tem o poder da vontade. Ninguém tem por natureza mais potencialidade de ser forte, firme, de caráter quanto o colérico. Ele é feito para a atividade. Deseja primeiramente fazer todas as decisões a respeito de si mesmo, mas também quer tanto fazer as decisões a respeito dos outros. Então o colérico ele acaba também o quê? Invadindo a privacidade e a liberdade dos outros. Ele quer fazer tudo do jeito dele. Tudo. Daí ele não consegue parar e ver que existe um espaço, uma linha limítrofe. Para quê? Entre a vida dele e a vida do irmão, do esposo, da esposa. Não, ele faz, ele pensa, ele sabe que é bênção, então ele quer que seja assim. Ninguém nunca fez isso, né? Eu não, isso é só lá em Santa Catarina, aqui em Goiás. É lá em Minas isso, que não tem isso não. Resolução e poder para agir, ele resolve e faz. Enquanto que o melancólico reflete, pondera, esquece onde está a voz de Deus. Todos os aspectos para ir contra. O colérico imediatamente vê o que deve ser feito. Ele é calmo, certo e forte no tempo da decisão. Ele é rápido, não que ele não pondera. Ele é calmo e certeiro e forte para se manter. Então, isso é uma coisa super importante. O que mais que ele é? Prático. Ele nunca perdendo tempo dando volta. Não, é isso aí, resolveu, então vamos embora, vamos fazer. Né? É. Ele é alerta e tem uma mente viva. Sua vontade energética que leva para pensamentos dispersos. Ele está tão ligado que ele também dispersa rápido. Ele está aqui, daqui a pouco ele já está lá em Marte, Júpiter, né? Tem que chamar, trazer, furar o balãozinho para ele voltar para a Terra. Este pensamento não é profundo e completo. Seu julgamento de pessoas tem um aspecto prático. Ele não vai muito na profundidade. Ele olha e é uma coisa prática, rápida. Não é assim, assim, assim. Estuda pessoas não para o interesse dela, mas para entender a sua utilidade para ele. Meu Deus. Nossa. Ai, ai, ai. Fica caladinho. Eita. Então tem que conhecer a pessoa para saber no que ela vai servir o colérico. Então essa já é um aspecto complicado do temperamento. E isso tudo Deus transforma em bênção, viu? Ele é resoluto, corajoso, sempre tem um meio para vencer. Gosta de ser mestre da situação. E não se permite ter medo. Então, assim, na totalidade, ele é uma pessoa extremamente forte. Né? Bastante forte. Agora vamos lá.
Fraquezas do colérico. Ele é severo e impiedoso. A vida emocional é pouco desenvolvida nele. Ele não se envolve com ninguém. É tudo superficial. Porque ele é prático, entendeu? Ele conversa, ele tá, ele não tá, ele resolve, ele entra, ele sai. Por quê? Ele não entende o sentimento. Não é que ele não quer. Ele não entende, é difícil, ele não sabe, ele é prático. Né? Falou de como é que é? Discutir relacionamento, ele ó, some. Não, isso é muito difícil, não é muito complicado. Emoção é complicado demais. Alguém conhece alguém assim? Você também conhece. Conheço. Com certeza. Então, olha só. Como ele tem uma vida emocional pouco desenvolvida, ele tem pouca capacidade para entrar nas circunstâncias e situações dos outros. Ele não consegue ser empático. Ele é só simpático. E quando ele quer também, né? Empático é se colocar no lugar da pessoa. Essa é uma capacitação que vem de Deus. É algo assim que Deus tem que trabalhar na gente numa totalidade. E é importante demais isso no reino, amores. Se colocar no lugar do outro. Isso. Quando eu me coloco no lugar do meu irmão, eu não julgo ele. Eu estendo a mão e digo, vem, eu te ajudo, eu estou aqui para te servir. Quando eu me coloco no lugar dele, eu amo ele como Jesus amou a igreja. Eu sinto a dor dele, ele sente a minha dor. Eu choro com ele, ele chora comigo. E o colérico está longe disso, ele não consegue. Ele é prático, ele diz, o que aconteceu? Ai, eu tropecei e quebrei o dedão. Eu não falei para ti usar o tênis, eu não falei que era pra você... Ele não pensa assim, meu Deus, ele tropeçou, querido, né? Não prestou atenção. Não, viu? Falei. A culpa é do Deus, você não montou o tênis. Prático. Não tem meias palavras, não tem nada. Praticidade. Mas não é de propósito. É porque ele não sabe. Ele tem que aprender a desenvolver essa parte emocional. Ele também não tem muita simpatia com o sofrimento físico ou espiritual. Não entende a terna e delicada vida. Como eu falei, ele é seco. O cara tá chorando, morreu a mãe. Eu disse, meu Deus do céu, todo mundo vai morrer um dia. Sabe? Ou então o cara tá ruim e tá com dor. Frescura, nada a ver. Ele não consegue, porque ele é forte. Porque ele acha que tá tudo bobagem. Eu conheci pessoas assim. Mas e receber? Como assim? Receber amor. Se ele sabe receber? É. Não, ele não sabe dar. Ele quer, mas ele não sabe receber. Ele quer, mas não sabe. Ele quer, mas não sabe receber. Então o que acaba acontecendo? Pensa, uma pessoa que quer ser amada, mas não consegue, porque não sabe receber amor. Ele não deixa as pessoas se aproximar Não, dele? ele não deixa. Ele não sabe se relacionar, o colérico. Ele é impetuoso e violento. Essas são as fraquezas. Deus transforma tudo. Lembra que a gente sempre falou no começo do estudo. Ele é impetuoso e violento, tem um temperamento muito forte, tem muita confiança em si mesmo, acha que vê mais claro e certo do que os outros. Ele nota que ele tem energia que falta nos outros. Por isso que ele é completamente confiante nele. Meu Deus. É ele e acabou. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Entendeu? O colega ele é assim. Ele não vive sem a presença dele. Ele não consegue. É algo muito mais forte do que ele poderia encarar. Porque ele é extremamente confiante. Ele sabe, ele tem certeza, não é que ele sabe, ele tem certeza que ele é melhor que os outros. Entendeu? Que aquilo que ele pensa é melhor. E isso torna o quê? É difícil você conviver. Pense. Ele quer que as pessoas amem ele, mas ele não ama as pessoas. Isso. Ele quer que as pessoas amem ele, mas ele não consegue desenvolver um relacionamento. Porque tudo é do jeito dele, tudo é da forma dele. Enfim, não existe outro certo a não ser ele. Né? É complicado. Ele é orgulhoso e mandão. Porque não tem tempo nem paciência para convencer os outros. Então ele os força a irem ou a fazer as coisas. E muitas vezes com vingança. Se você não fizer o que eu quero... Nananana. Gente, deixa eu contar para vocês uma história. Lá em São Vicente,
meu esposo esteve num ministério e eles estavam fazendo um congresso e tal, e o pastor da igreja deu um conselho para as esposas dos maridos. Claro, para a esposa do marido, meu Deus, pronto. Então, que se os maridos não investissem na vida ministerial, na plataforma, se os maridos não investissem na vida ministerial delas para ir para a África, era para eles cortarem o relacionamento íntimo. Pode cortar, mulheres. Ele usou até um termo bem horrível. Fecha as pernas. Em cima da plataforma ele usou. Agora você pensa, um pastor diante de ovelhas, falando isso para mulheres com relação aos seus esposos. Primeiro, que a palavra do Senhor diz que a gente só deve, digamos assim, cortar essa situação em consentimento mútuo, né? O jejum, enfim, alguma coisa que Deus direcione, mas com consentimento mútuo. Segundo, o varão do lar é o varão do lar. Daí manda a mulherada fazer algo, ele está abrindo um rombo dentro daquele ministério, certo? E fora que ele está, porque senão ele está ensinando o quê? Que princípio? Da vingança. Não fez o que eu quero, eu me vingo de você. Olha que coisa grave. Isso já faz parte da natureza caída do homem. Agora, alguém vem te instruir dessa maneira, é a destruição na certa, né? Então, ele com esse caráter, com esse tipo de vivência, ele força a fazer o que ele quer com vingança. Sugestões para ajudar o colérico na sua vida espiritual. O colérico é o grupo mais difícil a alcançar. Ele julga facilmente a religião como uma coisa sentimental, né? Isso antes dele converter, certo? Isso tudo é manipulação, nada a ver, enfim. Quando aceita o evangelho, ele aceita com todo o coração. Então, tudo aquilo que é forte nele, que é certo, que não tem dúvida, passa a ser usado para dentro do seu coração pela palavra. Como crente, ele tem capacidade de ter um bom caráter cristão. Quando suas energias e fortes desejos são dirigidos por Deus e para Deus, então esses caracteres têm muito valor. Torna-se um crente ativo e trabalha onde quer que for. Não tem tempo ruim. Antes não tinha tempo ruim nas coisas boas e nas coisas ruins. Agora não tem tempo ruim para nada. Deus falou, ele faz. Ele não titubeia, ele não duvida, ele discerne e pratica. Ele é um líder nato. Certo? Disciplina própria para o colérico. Porque ele é um tipo duro, sua disciplina tem de ser forte e dura para vencer. Para pedir perdão é uma humilhação muito grande. Se ele se esforçar cada vez para pedir perdão, logo vencerá facilmente e mais cedo. Quanto mais ele reconhecer, mais ele vai se entregar a Deus e mais ele vai conseguir ter o caráter dele transformado. Seu orgulho e desejo por poder também são difíceis. Tem que lutar contra as suas tendências para atividades inúteis. Como assim? Como ele é muito ativo, como ele é muito forte, ele pode muitas vezes ter tendências para se envolver com coisas que não vão dar certo. Sabe? É muito volúvel. Ele mergulha e investe pesado. Então ele acaba às vezes entrando em atividades de inutilidade que não vão gerar nada. Logo, em seguida gera o quê? Frustração e desânimo. Né? Repete, por favor. O quê? Essa parada de gera frustração e desânimo. Quando se envolve em questões, atividades inúteis. Porque o colérico ele é forte, ele é determinado, ele é resoluto. Resoluto ele resolve as coisas, ele faz, ele pratica. Então, quando ele se envolve em coisas inúteis, de que tipo? De repente ele para, investe a vida dele. Jesus, agora me dá uma luz de um exemplo. Comprar um carro novo do ano. Tem que ser do ano, vamos colocar, porque um carro é legal você ter até para você se locomover com os irmãos e tal. Mas tem que ser um carro do ano. Eu não posso ficar 3 anos com o mesmo carro. Ele é forte na decisão. Entendeu? Só que o que acontece? Acaba sendo uma atividade inútil porque não há edificação e
você corre, 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 corre atrás do vento. Por que atrás do vento? Porque é uma satisfação momentânea, daqui a pouco vai passar, já não vai mais ficar do ano, e aí o que você vai fazer? Vai se matar mais 2 anos, mais 1 ano para satisfazer por 1 ano, por 2 dias, por 3? Então, atividades inúteis que acabam gerando o quê? Frustração. Porque você nunca vai alcançar na realidade aquilo que realmente é o centro, o propósito. Entendeu? É só bem material. Ele visa, a maioria das vezes, só materialismo. Empresa, envolvimentos com projetos de trabalho, entendeu? Não é emocional, porque ele não sabe o que é isso. Entendeu? Ele não tem ideia do que é. Ele tem que ser ensinado com muito carinho, né? Porque não é culpa dele, é uma defesa que ele acabou adquirindo, né? Paulo o colérico. Paulo era assim. Personagem bíblico que melhor ilustra o temperamento colérico é o apóstolo Paulo. Ele é, de fato, excelente exemplo da maneira como o Espírito Santo modifica uma pessoa de vontade férrea após sua conversão. Saulo de Tarso era um colérico de aprimorada educação e muita religiosidade. Cheio dele. Ele tinha certeza de que ele estava fazendo a coisa certa quando ele mandou apedrejar Estevão. Ele tinha certeza que ele mandou apedrejar Estevão no nome do Deus vivo, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele tinha certeza, ele não tinha dúvidas. Ele falava, era ordem. Ele entrava em Damasco, todo mundo já se dobrava porque era o Saulo de Tarso. Por isso que ele falou que tudo aquilo que ele aprendeu, ele teve que fazer o quê? Imputar como lixo. Ele teve que jogar fora, porque aquilo acabou sendo veneno, adubo para o velho Paulo. E Jesus criou um novo Paulo e mudou e transformou todas essas características para algo bom, algo renovado no caráter pelo Espírito. Então ele era um colérico de aprimorada educação e muita religiosidade e aparece no cenário bíblico participando do apedrejamento de Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos seus pés de um jovem chamado Saulo, o que indica que ser ele o líder do grupo. Ele liderava, ele deu a ordem, façam. Né? O Conselho dos 70 Anciões de Israel, ele fazia parte do Sinédrio, desse conselho. Isso é o que alguns estudiosos falam, não é algo que ainda foi comprovado, mas eu acredito também, né? Criado, instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha esse potencial e esse estudo para isso. Saulo, que era jovem na época, então, muito jovem, né? Então era um privilégio fora do comum. Digamos que ele era um cara realmente prodígio, só que completamente irado, vingativo, interessado no que os outros podiam fazer por ele. Características do Paulo colérico. Ele foi um homem cruel. A Bíblia descreve Saulo como respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Isso está lá em Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 2. A maioria dos coléricos tem forte tendência à astúcia e ardilosidade quando motivados pelo ódio ou pela intolerância. Ele é esperto, astuto em criar situações de vingança, de revanche para se cobrar ou para conseguir o que ele quer. Antes de sua conversão, era por instinto um líder zeloso e ativo, implacavelmente cruel com os que o contrariavam. Então ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo era de Deus. Eu creio que esse era o espinho na carne de Paulo quando ele converteu, viu? Lembrar quantos inocentes ele havia matado e dado ordens para matar. Sabendo a verdade, ele teve um encontro com Jesus, né, gente? Pensa. Outra coisa importante em Paulo, ele tinha muita força de vontade. Uma das maiores vantagens do indivíduo com este temperamento é a sua força de vontade, o que pode fazer dele uma pessoa muito bem sucedida. Ele não desiste. Isso tem um nome, chama-se perseverança. E nós devemos e precisamos dela para chegar até o fim e receber a coroa, chegar até o final dessa corrida. Paulo se refere a isso em 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Suas atitudes tinham metas definidas,
Paulo sabia o que queria e para onde ele ia. Vamos lá, gente. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Capítulo 9. 24 a 27. Ana, lê para nós o 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Alguém mais? 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Versículo 26. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então ele tinha certeza do Deus que ele servia, e quando ele pregava, ele observava suas palavras para que ele mesmo não caísse em contradição e ele mesmo não fosse reprovado. Então ele virou de um líder que só usava os outros, ele passou de um líder cuidadoso, zeloso e atencioso, porque ele passou a se preocupar com o que ele estava servindo e com o que ele estava vivendo naquilo que ele estava servindo. Características super importantes, certo? Suas atitudes tinham metas definidas. Ele sabia que a autodisciplina começa na mente. Se você não resolver em sua mente que faça determinada coisa, provavelmente jamais conseguirá fazê-la. 2 Coríntios 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, ele se refere de atitudes definidas, que era o que? Estar em Cristo. A gente poderia até ler o capítulo 10 todo, mas eu acho que ia ser muito longo. Mas ele se refere o quê? Uma certeza de estar seguindo e servindo a Cristo. Certo? Esta imensa força de vontade fez dele um líder com capacidades de dirigir e motivar outras pessoas. A gente sabe, em Corinto ele teve muita luta. Por quê? Porque foi uma cidade que tinha muitos templos idólatras, certo? Então foi um lugar onde o que aconteceu? As prostitutas estavam se convertendo. As sacerdotisas de Astarote, as sacerdotisas, como é que é o nome? Ai, Jesus, esqueci, mas enfim, as sacerdotisas estavam convertendo a Jesus, estavam vindo conhecer a palavra de Deus e estava havendo transformação de vida. Só que elas estavam vindo de uma maneira completamente trocada, inversa. Então Paulo teve que o quê? Ele tinha que dirigir e motivar, porque era difícil para elas abrir mão do sexo promíscuo, porque era uma prática de bênção, era para gerar bênção para a vida delas, nos ensinamentos de Astarte e dos deuses estranhos que elas serviam. Os homens eram quase que instrumentos nas mãos dessas mulheres, enfim, muita coisa teve que ficar para trás, certo? Práticas de alimentação, enfim, obediência, mentiras, verdades. Então tudo isso você tem que ter o quê? Capacidade de dirigir e motivar, senão daqui a pouco o que vai acontecer? Meu Deus, tudo isso, não dou conta não, tchau. Área. Não é o que acontece? Se a gente não tiver a graça, o amor e a misericórdia de Deus? Então, a força de vontade é algo muito precioso no colérico. Agressivo. Ira e agressividade são características deste temperamento. Vimos que tais sentimentos o influenciaram antes de sua conversão, mas depois desta, raramente aquelas aparecem. O que aconteceu? Uma completa
transformação. É como se fosse realmente você dar uma volta de 180 graus. É como Ou fosse 360, não é 180. como fosse esvaziado o vinho 360 velho, é né? meia, 360 inteira. Ai, tá, então é 360. Fiquei top. É como fosse esvaziado o vinho velho e colocar o vinho novo. Isso. Tirar o velho dele. Ele fez isso completamente. O colérico, a pessoa que tem esse temperamento, ele faz, é mais fácil para ele. Ele pega tudo mesmo e joga fora e começa tudo de novo. Vimos que tais sentimentos o influenciaram antes de sua conversão, mas depois da conversão, raramente aqueles sentimentos aparecem novamente. Um destes casos é relatado em Atos 15, na discussão dele com Barnabé. Ele entra numa discussão por causa de Marcos, eles eram extremamente amigos, continuaram, mas cada um trilhou o seu caminho. Barnabé foi atrás de Marcos, né? O levou Marcos com ele, e Paulo ficou sozinho, desse tempo para frente. Paulo mostrou-se intolerante e inflexível. Outra erupção de ira do apóstolo se encontra em Atos 23, ao ser levado preso perante o Sinédrio. Isso mostra que um colérico, mesmo cristão, tem na ira um problema. Então a ira vai ser algo que vai acompanhar o colérico a vida inteira. O domínio próprio, que é fruto do Espírito, vai ajudar a pessoa a continuar. Mas ele de vez em quando vai lembrar, estou aqui. E se o Espírito de Deus não nos der essa dominância, né, pelo Espírito mesmo, de vez em quando vão acontecer os excessos. Alguém já assistiu aquele filme Um Dia de Fúria? Nunca? Ninguém? Você viu? Um homem de família, tranquilo, pacato, tudo normal. Daí ele tá num engarrafamento, é isso, né? Agora me ajuda a contar a história. Ele tá no engarrafamento e um cara, eu acho que fala uma bobagem pra ele. Daí ele nem responde, mas o cara continua pegando no pé, ele surta e sai atirando em todo mundo, consegue uma arma, mata um monte de gente, é mais ou menos isso, né? Então a ira, ela cega, a ira dá lugar ao diabo, a ira, vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram atos insanos e não lembram do que aconteceu? Isso é porque o diabo entra, faz a obra dele e depois que está tudo bem mal feito, ele te deixa sozinho para pagar o preço. A ira é uma das maiores, ira e orgulho, uma das maiores portas que Satanás pode encontrar nas vidas dos seres humanos. Cega, você não vê nada. Então a gente tem que o quê? Como que eu vou fazer então, Senhor? Fruto do Espírito. Irai-vos e não pequeis. Vai para a presença de Deus e diz para Ele o que tu está sentindo. Não é pecado. Pecado é você descontar no próximo que você está sentindo. Agora, ir para a presença do Pai e dizer para Ele, eu estou me sentindo assim, Senhor, me limpa. Eu não posso continuar com isso. Isso é bênção. Amém? Então, olha só, para a gente terminar. Isso. A transformação de Paulo. Apesar do grande potencial, ele é provavelmente, por natureza, o mais carente das características proporcionadas pela plenitude do Espírito Santo, do que qualquer dos outros temperamentos. Ele é o que mais precisa de tudo. Entendeu? A carta aos Gálatas, vamos lá, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso aqui diz o quê? Nos revela as características necessárias ao temperamento do colérico. É como se ele precisasse disso tudo, né? Todas elas se encontram na vida dos apóstolos após a sua conversão. Então, depois que a gente converte, nós precisamos buscar todo o fruto do Espírito, em todas essas áreas. Amor. O Espírito Santo, de maneira maravilhosa, transformou um indivíduo irado, amargo e perseguidor em uma pessoa calorosa e compassiva. Romanos 10, 1 e Romanos 9, do 1 ao 3. Paz.
O Espírito Santo de Deus fez com que Paulo compreendesse que a paz não depende das circunstâncias e dos ideais. Quando o apóstolo foi encarcerado, um sentimento sobrenatural de paz tomou conta do seu ser. Filipenses 4, 11, 12 e versículo também Filipenses 6 e 7. 4, 6 e 7. Outra coisa que mudou, de uma pessoa extremamente orgulhosa para uma pessoa cheia de humildade. O Espírito Santo conhecia bem a necessidade que Paulo tinha de humildade, pois após a sua visão do céu relatada em 2 Coríntios 12, foi-lhe posto um espinho na carne, que fala em Romanos 8, 28. Paulo tinha necessidade de sempre relembrar a sua dependência de Deus. Agradeçam se vocês têm um espinho na carne para lembrar que vocês precisam do Senhor para conseguir viver a cada dia o seu mal e as suas vitórias, como diz a palavra de Deus. Eu sempre falo isso, eu tenho duas situações na minha vida. Tudo que acontece, bom ou ruim, ou eu vou escolher ver isso e sentir pena de mim e ver isso como algo ruim, ou eu vou olhar para isso e vou dizer, se não importa, sendo bom ou sendo ruim, eu vou aprender com essa situação. Deus vai me mostrar, Deus vai fazer algo, eu sei. Nada que acontece na nossa vida, desde a pior coisa, serve para nos destruir, mas serve para construir um degrau para a presença de Deus. A pior coisa serve como degrau para a presença de Deus. Como assim? Se eu escolher ver, peraí, isso aconteceu. O que eu tenho que aprender? A não agir assim ou a agir assado? Gente, tudo tem um propósito. Nada acontece. Não cai uma folha de uma árvore. Não sabes a quantidade dos fios de cabelo na tua cabeça. Ele sabe. Ele tem as respostas. Então a gente tem que lutar para crer, porque tem momentos que é difícil, mas é real. Então olha só, que conclusão nós chegamos? Paulo entregou a sua férrea vontade ao Senhor Jesus na estrada de Damasco. Quando tomou esta decisão, parecia ter muito a perder. Quantas pessoas têm que abrir mão de trabalho, às vezes faculdade, a cidade natal, família, às vezes amigos, porque os amigos já não encaixam mais. Influencia, né? Fazer algo. Exato. Não é difícil, às vezes, você ter que abrir mão de algumas coisas. Porém, quando eu quero ganhar, aliás, quando eu perco, eu ganho. Quando eu quero ganhar, eu perco. A Bíblia fala, quem perder, ela acha ala, quem achar ela, perder ela. Exatamente. Aquele que encontrar Jesus perde a própria vida, mas ganha a vida de Jesus, que é a eternidade. Porém, a sua vida é um exemplo claro das palavras de Jesus. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Isso está lá em Mateus 10, 39. A gente vai ficar por aqui. Então, gente, ainda não, Camila. O que acontece? É importante para cada um de nós. Eu tenho características do colérico na minha vida, desse temperamento. Ninguém imagina, todo mundo chega assim, nossa, pastora, a senhora passa tanta paz, assim, calma, amorosa. Ninguém sabe o furacão que isso aqui é, de vez em quando que a velha Cris quer voltar, tem que, né, sai, em nome de Jesus. Porque a natureza quer voltar e você tem que domínio próprio tomar conta. Ou a irada da Cris no mundo antes de conhecer Jesus. Minha mãe, meu pai, meus irmãos sabem, né? E só que Deus entrou na minha vida. E desde o momento que eu disse sim para Ele, com convicção, eu nunca mais fui a mesma. E até aqui tem me ajudado o Senhor. E quantas vezes mais for necessário humildade, se prostrar, vigiar, confessar, me abrir para vocês e para quem quer que seja, para que Ele cresça em mim. São coisas necessárias para a gente conseguir permanecer firme no Evangelho. Aceitando seus temperamentos, né? Porque tem coisas que são parte da gente, mas que serão conduzidas pelo Espírito. Amém? Até semana que vem.